Quintal é pagode? Como é que é isso? Vamos lá. Explica pra nós. Porque tem sempre alguém que quer mudar a verdade. O que acontece? Isso tem. O que acontece? Se você pegar uns livros antigos, você vai ver que o nome pagode vem lá de trás. Porque pagode não é um gênero musical. Gênero musical é o samba, é o rock, é o reggae, bolero e por aí vai. O pagode é uma reunião, é um encontro, é a festa. Isso é um pagode, que é o que acontecia nas casas dos Pixinguinha, Donga, João da Baiana. Isso eram pagodes que tinham na casa deles. Tá? E é o que Bírio, Birani e Neuci viram em pequeno, e Sereno viram em pequeno na casa dos seus pais. Tá? Viram aí, porque os pais faziam esses pagodes, essas reuniões. Essas reuniões. Bom, aí eles cresceram e aí de repente começaram a fazer isso no Cacique. Isso. Então, no Cacique, anos 70 e anos 80, era o pagode do Cacique. Nunca se falou, vamos à roda de samba do Cacique. Vamos à roda do Cacique. Até porque roda de samba é uma outra história. O formato do que se chama de roda de samba, que teve muito no Rio, mais no Rio, mas teve também em São Paulo, teve em Porto Alegre, anos 60, 70, 80, era com os conjuntos em pé, todos de pé, um do lado do outro, cantando. Mas aí por que chamava roda de samba? Porque a roda eram as atrações que iam cantar. Então subia ali, por exemplo, o Neguinho da Beija-Flor, saía, aí entrava a Nália, que foi mulher do Martinho da Vila, cantava. Então a roda era rotativo, a apresentação que se apresentava. Nossa, eu sempre imaginei que é porque tinha uma roda no entorno. Não tem nada a ver com a roda no entorno. Mas aí vamos lá, aí o tempo vem passando. E aí o que acontece? Tem sempre alguém na mídia, infelizmente, que quer dividir a parada. Anos 80 estoura. Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Almir Neto, Juvelina Pérola Negra, Jorge Aragão e um monte de sambista vai nessa leva. E nos anos 90 começam os grupos Negritude Júnior, Só Pra Contrariar, Soueto, Arte Popular e vários outros. Pagode. Então, e aí começa alguém a dizer que esses são os pagodeiros para diminuir, porque o que eles faziam é samba. Eles não fazem outra coisa a não ser samba. O mesmo samba que faz o Zeca, que faz o Martinho, o Jorge, só que do jeito deles. Uma outra forma de tocar. Mas você vê que tem o cavaquinho, tem o tantã, tem o repique, aquilo é samba. Mas aí começa, para dividir, falavam do pagodeiro, que eram eles, e do sambista, que era o Jorge, a Alessi, a Beth. E aí o tempo passa. Nos anos 80, depois do Fundo de Quintal, começou a ter muito no Rio e depois foi se espalhando pelo país todo vários pagodes. Então aqui no Rio, pagode da Tia Doca, pagode do Arlindinho, que era o Arlindo Cruz, pagofone, pagode da Beira do Rio, vários pagodes. Sempre pagode. Até que essa palavra pagode ficou maldita. Como se fosse o samba ruim é pagode, o samba bom é samba. Quando, naqueles anos 80, e a Beth fala disso no livro muito bem, quando você chegava num pagode e queria cantar um samba, você falava assim, me dá um ré maior aí que eu vou cantar o meu pagode. E é a mesma coisa que eu vou cantar o meu samba. É sinônimo. Capítulo do livro que tem, o nome é, aliás, é Samba ou Pagode. Aí eu falo isso tudo e tenho para me cercar de crédito Bete Carvalho, Rio do Hora, Zeca Pagodinho, Birani, Ronaldinho, por aí vai, todos falando exatamente o que eu digo no texto principal desse capítulo. E aí começam a não chamar mais de pagode o que é pagode, passam a chamar de roda de samba. E aí um gênio vem e diz que é roda de samba porque é em roda. Nunca foi. O nome roda de samba não é porque você toca em volta de uma mesa. Nunca foi isso. Mas alguém começa a falar isso e aí aquela mentira que se torna verdade, porque o leigo compra. O leigo compra essa onda aí. Que vai se cristalizando. E aí vira... Mas não é. Não tem nada a ver o roda de samba porque estamos cantando em volta de uma mesa. Entendi. Nossa, gente, eu mesma já tinha todas essas versões na minha cabeça. Sim, mas
Desconstrua. Desconstrua. Porque não é. Porque aí quando você lê esse capítulo e você vê todos esses. Esquece até o que eu falei, mas vê o que todos eles falam, você vai ver que o que eu falei é verdade. A roda de samba era porque era rotativa, os cantores eram rotativos, mas eles ficavam num palco? Num palco. Então tá aqui, ó, o palco, enfileirado. aqui os músicos, um do lado do outro, tocando, mas aqui atrás subia a atração, cantava. Aí saía, entrava outro. E vinha e era essa roda. Isso era a roda de samba. Não é esse formato de ficar na mesa e o pessoal no entorno. Até porque aí seria mais mesa... um pagode, porque é uma reunião. E o pagode quer dizer reunião. E não estamos nos referindo, ao falar em pagode, ao gênero musical. E sim, isso, porque é uma o gênero é samba.